Olá, bom dia, licença aqui, me desculpe se eu estiver sendo inconveniente, é que eu se encontrei observando e admirando e apreciando você de longe e passei a se encontrar, me aproximando na intenção que pudéssemos se encontrarmos, nos conhecendo um pouco mais melhor, mas é claro, não é mesmo, se caso você não se encontrar, se encontrando, tendo um compromisso com alguém. Para que isso possa sim se encontrar, sendo possível de passar a se encontrar, existindo essa tal possibilidade de nós passarmos a se encontrarmos, nos conhecendo um pouco mais melhor e poder se encontrar, talvez, quem sabe, levando um relacionamento mais firme, sólido, saudável, né, sincero e verdadeiro daqui pra frente, através dessa suposta oportunidade que possa se encontrar existindo entre nós dois, se assim você achar que convém pra você também, não é mesmo? Para que isso possa assim ser levado adiante. Caso contrário, desculpe o incômodo, porque não era a minha intenção, porque na final de contas também você não se encontra tendo uma placa dizendo e anunciando que você se encontra tendo compromisso com alguém, porque ao meu ponto de vista e ao meu conhecimento, eu creio que você não se encontra sendo propriedade de ninguém. A não ser talvez uma companheira que possa se encontrar na intenção de poder se encontrar, proporcionando essa suposta felicidade que a gente se encontramos, pretendendo se encontrarmos, passando e recebendo de ser humano, para que assim possa nascer esse grande amor, carinho e sentimento que se encontra sendo chamado e conhecido de amor entre duas pessoas e demais que possam se encontrar fazendo parte desse sentimento que se encontra existindo dentro de nós. Para que assim possa se contar a gente tendo grandes lembranças e recordações através dessa aproximação, convivência e relacionamento que se encontra existindo entre cada uma de nós. Para que assim a gente possamos se encontrarmos ganhando forças e energia, para que possamos se encontrarmos vivendo um pouco mais do que a gente possamos se encontrarmos achando que poderemos se encontrar chegando, na intenção de poder se encontrarmos aproveitando o máximo possível da melhor forma e maneira possível, para se encontrar ao lado das pessoas que aprendemos a ter amado ela tanto assim como supostamente elas também possam ter se encontrado nos amando da mesma forma, com a mesma proporção e com o mesmo amor. Na intenção que isso a gente possamos se encontrarmos servindo de exemplos e de motivação para aqueles que se encontram tendo dúvida que o amor passa a se encontrar existindo ainda entre nós. Nesse exato momento que aqui se encontramos nos dias de hoje, apesar de tanta luta, de tanto caos e de tanta maldade e violência que nós se encontramos, não fazendo parte dela, mas convivendo com ela por aqui, a gente tem o prazer e o privilégio de se encontrarmos, né, ainda presente com a graça e a misericórdia de Deus ao nosso favor, de que a gente possamos se encontrarmos nos aperfeiçoando, aprendendo, recadando e passando e transmitindo esses aprendizados que aqui se encontramos tendo variadamente um oposto diferente um do outro, através de diversas possibilidades e personalidades de pessoas diferentes uma da outra, mas com a mesma, com a mesma intenção de se encontrar, se sentindo bem, feliz, satisfeito e realizado por se encontrar presente ao lado dessas pessoas que na nossa frente ou pelas costas demonstram se encontrar, nos amando tanto assim, e a gente passarmos a se encontrarmos tendo essa troca e energia, que aqui se encontramos tendo dessa troca de sentimentos e pensamentos em formatos de palavras, na intenção que possa se contar valendo a pena a nossa existência, que aqui se encontramos tendo até esse exato momento, através desse corpo físico, terreno e humano que aqui se encontramos usando até esse exato momento, no dia presente que aqui se encontramos atuais, para que possa a gente encontrarmos sendo recíproco, e devolver conforme que se encontramos recebendo, mas da melhor forma e maneira possível, porque se a gente fosse encontrarmos levando pancada e paulada, não quer dizer que a gente temos que se encontrarmos praticando e agindo da forma que esse tipo de pessoas se encontram praticando, porque senão a gente passaremos a se encontrar se tornando uma delas ou até pior, por causa dessa maldade que possa se encontrar nos tomando nós por inteiro, por completo, de corpo e alma, de coração, por completo, e a gente passar a se tornar um verdadeiro monstro no meio da sociedade, e aí então passar a ter que se encontrar tendo que se encontrar sendo, como que eu posso explicar? Caraca, me fugiu a palavra, se encontrar sendo,
destruído e morto para que não possa se encontrar, causando danos e sofrimento às pessoas erradas que não são merecedores de se encontrar recebendo essa maldade toda através do que a gente possamos se encontrarmos causando e praticando e fazendo contra elas. Através dessas decepções e que passamos a se encontrarmos tendo por ninguém ter obrigação de passarem a se encontrarem concordando com tudo que nós queremos só porque nós queremos. Que elas passam a se encontrar nos apoiando e concordando com o que se encontramos falando, fazendo, transmitindo e proporcionando para as pessoas. Seja da forma certa e correta, da maneira que tem que se encontrar sendo, ou das piores que possa se encontrar sendo também. Vai depender como a gente pretendemos se encontrarmos, conquistando o amor, o carinho e a confiança das pessoas que se encontram ao nosso redor. Se é através do amor ou através do medo que possa se encontrar sendo transmitido, oferecido e causado contra ela ou eles. Geralmente falando contra a sociedade, a raça humana, que passa a se encontrar tendo a sua imagem e a sua própria semelhança, né? Meus amores da minha vida. Então é assim mais ou menos que eu penso e que eu me comporto e que eu tento se encontrar transmitindo da melhor forma e maneira possível quem eu sou como um ser humano e pessoa. Através dos atos, atitudes e decisões que a gente possamos se encontrarmos, tendo a oportunidade de poder se encontrarmos, escolhendo qual delas se encontrarmos fazendo em nossa vida, o certo ou o errado. Aí cabe a nós, se nós estamos dispostos a pagar o preço através da lei do retorno que passará a se encontrar, nós tendo certeza, sem sombra de dúvida, que passará se encontrando, voltando contra nós, conforme que a gente passamos, se encontrarmos, transmitindo para as pessoas que se encontram, às vezes nos afrontando e provocando a nossa raiva e a nossa ira, para que assim a gente possamos se encontrarmos, tratando ela da forma que ela merece se encontrar sendo tratada. Da mesma forma que se encontra tratando as pessoas. Não é ser vingativo ou algo meio semelhante. Cabe a vocês como vocês se encontram vendo o meu ponto de vista através dessas palavras que aqui eu se encontro falando, proporcionando e pretendendo gravar para que chegue ao conhecimento de vocês que se encontram aí do outro lado da telinha através da rede social, para que a gente possamos se encontrarmos se aperfeiçoando e conhecendo um outro cada dia um pouco mais melhor, para saber com quem realmente nós se encontramos, passando a se relacionarmos, para que não possa se encontrar existindo o arrependimento de se encontrar se relacionando com pessoas que não era digno ou digna de se encontrar, tendo nós presente e fazendo parte da vida dela ou dele. É plural, meus amores da minha vida, tá bom, minha família? Bendita, amada e querida família minha. Então é o que eu tenho a passar a dizer e transmitir para vocês nesse dia de hoje, que aqui eu se encontro falando e se comunicando com vocês através do que eu se encontro aqui, falando através desse assunto que talvez possa se encontrar tendo um grande interesse para vocês que se encontram, podendo se encontrar tendo o conhecimento e a oportunidade de se encontrar chegando até vocês, conforme assim eu espero, desejo e pretendo que se encontra chegando realmente, sem sombra de dúvida sobre isso. Porque a minha intenção é de conseguir talvez chamar a atenção mundialmente falando da toda a raça humana aos quatro cantos desse mundo, leste, oeste, norte e sul. Para que possa, talvez, supostamente, os meus pensamentos e minha forma de falar, se expressar e agir possa se encontrar fazendo uma grande diferença entre todos nós que aqui se encontramos, vivendo sobre essa terra, nesse mundo tão bonito, grande, maravilhoso e imenso que aqui se encontramos através desse corpo físico, terreno e humano, que aqui passamos a se encontrarmos, sendo graciados, e presenteado por Deus para que possamos se encontrarmos tendo essa vida que aqui se encontramos levando, seja ela facilmente sendo fácil ou totalmente difícil, como a gente possa se encontrar achando que ela se encontra sendo. Depende como a gente passamos a se encontrarmos, vendo o tamanho do problema que nós passamos a se encontrarmos, vivendo e tendo que se encontrarmos lutando com ele. Porque maior aquele que está em mim do que aquele que se encontra no mundo. Buscar o reino dos céus e as demais coisas Deus acrescentará. Então vamos passar a se encontrarmos buscando então o amor, o carinho e a misericórdia de Deus e os ensinamentos dos céus, para que assim a gente possamos se encontrarmos sabendo como reagir e lutar contra a tempestade maligna que se encontra saindo lá das profundezas do quinto dos infernos,
para nos atormentar e nos perturbar através desse portal que eles se encontram tendo, através de pessoas físicas, terrenas, humanas e carnais que se acham nos direitos de se encontrarem destruindo vidas e famílias. A torta e a direita, através dessa raiva e angústia, e tristeza e vazio que elas passam a se encontrarem sentindo e achando que as pessoas passam a se encontrar sendo culpadas por elas se encontrar vivendo da forma que elas se encontram vivendo na vida dela, sendo que ela é o culpado ou a culpada ou o culpado das suas próprias colheitas que se encontra seguindo, trilhando e caminhando para que possa se encontrar colhendo conforme o que se encontra fazendo através das obras de seu trabalho físico, terreno e humano, e falhos, cheio de defeitos e imperfeições, e achando que se encontra sendo melhor do que eu e melhor do que outros. Em qual parte? Só na cabeça e nos pensamentos dela mesma e de ninguém mais. Então tem diversas oportunidades e ocasiões que dependem só de nós, como a gente pretendemos se encontrarmos, se aprofundando e aprendendo e vivendo e mantendo em nossa vida, conforme assim o que a gente achar que nos convém, se nós se encontrarmos preparados para que a gente possamos se encontrarmos, se sentindo já pronto e preparado para encarar, enfrentar essa guerra mundial que possa se encontrar, supostamente passando a se encontrar, tendo de uma hora para outra, sem mais e nem menos, quando todo mundo estiver se encontrando, cagando com as calças na mão, né? Querendo pular o brejo de calça curta, é onde passará a se encontrar todo mundo sendo pego de surpresa, e não terá mais o que fazer e nem para onde se esconder e correr. É simplesmente esperar chegar ao seu fim e esperar só o barulho do corpo se encontrando contra o solo que aqui se encontramos, pisando sobre ele. Até esse exato momento que aqui se encontramos nos dias de hoje atuais. Nos dias de hoje, é o que eu tenho a passar a dizer e transmitir. Então meu assunto se encerrará e acabará por aqui no momento. Até o próximo vídeo, se assim Deus quiser e permitir que eu possa se encontrar, tendo a oportunidade de fazer o próximo. Caso contrário, esse passará se encontrando sendo o último.